Romanos 9, 30 a 33. Como todos sabem, nós estamos dando continuidade à exposição do livro de Romanos. Na semana passada, o reverendo Carlos expôs também no capítulo 9, do versículo 19 ao 29. Então agora nós vamos concluir o capítulo 9 com esses 4 últimos versículos. Vamos ler a Bíblia então, meus irmãos, de forma responsiva também. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Senhor Deus e Pai, nós estamos agora diante da Sua palavra. A Sua palavra, Senhor, que é santa, que é perfeita, que tem autoridade sobre nossas vidas, que é inerrante, que revela, Pai, o Senhor para nós. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta pregação, que eu possa, Senhor, ser um instrumento teu neste momento. Tu sabes das minhas limitações, das minhas dificuldades, de quanto estou aquém, Pai, desta tarefa tão sublime e tão importante. Por isso eu peço a Ti, Senhor, uma graça dobrada agora neste momento, para que eu possa expor a Tua palavra de uma forma fiel, falando somente aquilo, Senhor, que o Senhor quer que eu fale, não indo além da Sua santa palavra e também não deixando de falar nada que seja importante para a edificação dos meus irmãos do corpo de Cristo, que é a igreja. Louvado seja, Senhor Deus, abençoe este momento. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sempre há limites. Eu não conheço os meus. Essa frase é do multiatleta, do multicampeão olímpico e mundial, Usain Bolt. Esse homem, meus irmãos, ele consegue correr 100 metros em 9 segundos e 58 décimos. A gente acha 100 metros pouca coisa, né? A gente acha que é uma distância pequena, né? Mas vai lá você correr 100 metros em 9 segundos e 58 décimos. É muito rápido, meus irmãos. É uma marca espantosa. E ele se tornou um atleta tão diferenciado, o Usain Bolt, que agora ele começou a correr sozinho. Ele não tem mais adversários, agora ele corre contra ele mesmo. Outro dia desses eu vi um evento em que ele corria sozinho. Não tinha ninguém, era uma pista só e era ele correndo contra o próprio tempo, contra ele mesmo. Só que o esporte, meus irmãos, assim como a vida, na verdade o esporte é um reflexo da vida, às vezes o esporte ele nos prega peças, né? Muitas vezes grandes favoritos perdem e competidores que a gente não pensa que eles têm a menor chance de ganhar, eles vão lá e ganham. Está aí o 7-1 que ninguém esperava, para confirmar essa verdade. E com o Evangelho, meus irmãos, é dessa mesma forma. O mistério do Evangelho também nos surpreende. Muitas vezes, os que se acham mais preparados fracassam. E aqueles que não têm preparo nenhum, eles atingem a vitória. O Evangelho também é assim. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, em Mateus 21, ele diz que publicanos e meretrizes precederiam os religiosos de sua época no reino dos céus. Isso por quê, meus irmãos? Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Como vimos no último sermão, no sermão passado, o reverendo Carlos ele expôs do verso 19 ao 29 sobre a eleição soberana de Deus. Ele expôs sobre a eleição do ponto de vista do próprio Deus, do ponto de vista do Senhor. E como o pastor Carlos disse na semana passada, se nós parássemos, se esse capítulo 9 terminasse ali no versículo 29, nós teríamos apenas metade da resposta.
nós teríamos uma resposta incompleta. O próprio pastor Carlos falou no sermão passado que a pregação, a exposição dele, pediria um complemento. E esse complemento é a pregação que nós teremos aqui agora, essa exposição que nós teremos aqui agora, onde o apóstolo Paulo vai expor a questão da eleição do ponto de vista da responsabilidade humana. Por que Israel rejeitou, por que Israel foi rejeitado na eleição, pela eleição de Deus, e os gentios entraram? O que Israel fez ou deixou de fazer, e o que os gentios fizeram ou deixaram de fazer para que uns não fossem eleitos e outros fossem eleitos? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai nos explicar isso utilizando uma imagem que era bem conhecida para os leitores originais de sua época, que era a imagem de uma corrida. É uma imagem bem familiar, mas não uma corrida qualquer, uma corrida diferente de todas as outras corridas que nós já assistimos. Uma corrida em que o grande prêmio é a justificação, e cujo resultado, do ponto de vista humano, porque para Deus nada é inesperado, mas cujo resultado, do ponto de vista humano, foi o mais inesperado possível. Por isso, o tema desta exposição de hoje é: os primeiros serão os últimos. Os primeiros serão os últimos. Então, meus irmãos, nessa grande corrida pela justificação, em que os primeiros serão os últimos, os gentios alcançaram o que Israel perdeu. Os gentios alcançaram o que Israel perdeu. Vamos ler lá o verso 30 e o verso 31. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel buscava a lei de justiça, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Paulo fala aqui, meus irmãos, que os gentios, que nem mesmo buscaram a justificação, acabaram por alcançá-la. E esse verbo, que alcançar, no grego ele também tem o sentido de agarrar, de prender, de capturar. Com isso o apóstolo, meus irmãos, ele não está dizendo que os gentios eles não tinham nenhum interesse moral, ou que eles eram seres amorais, desprovidos de moral. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Os filósofos gregos, eles teceram vários comentários, vários tratados sobre a moral e sobre a ética. O que o apóstolo está nos dizendo aqui é que os gentios, que até então estiveram fora do alcance da revelação especial de Deus, tendo sido abandonados a seus próprios caminhos, haviam alcançado pela fé em Cristo Jesus a justificação. Quando a gente fala que os gentios estavam fora do alcance da revelação especial de Deus, o que quer dizer isso? O que é a revelação especial de Deus? A revelação especial são as Escrituras, no caso a lei, né? Na época que o Novo Testamento ainda estava se formando, né? Então nós tínhamos aqui ainda, nós tínhamos o Antigo Testamento, né? A Torá, essa era uma das formas da revelação especial de Deus. Os gentios desconheciam, né? A Torá, eles não sabiam o que era a lei, não conheciam a história de Israel, não conheciam Salmo, eles não conheciam nada disso. Os gentios também não foram alcançados pela revelação especial em forma de teofanias. O que são as teofanias? É quando Deus se manifesta visivelmente às pessoas. Isso é uma teofania. E isso aconteceu diversas vezes durante a história do povo de Israel, né? A sarça ardente, os anjos que visitaram Abraão, o anjo do Senhor que lutou com Jacó. Tudo isso são teofanias. E são formas da revelação especial de Deus, né? Só que os gentios, eles estavam então por fora de tudo isso. Eles não tinham acesso, eles não tiveram acesso dos planos soberanos de Deus. Deus achou por bem não revelar isso aos gentios, somente ao povo de Israel. Então, mesmo estando fora do alcance da revelação especial de Deus, os gentios, pela fé, eles aceitaram Cristo Jesus e então alcançaram a justificação. Então, meus irmãos, o que nós temos que ter em mente aqui é que essa justificação alcançada pelos gentios
não era uma justificação baseada nos seus próprios méritos deles, em suas próprias obras. Se é que eles tinham algum mérito, na verdade não tinha nenhum mérito, né? Então era uma justiça, era uma justificação baseada nos méritos de Cristo Jesus. Por isso eles alcançaram a justificação, porque a fé deles estava nas obras de Cristo, no mérito de Cristo. E nós temos uma passagem que ilustra isso muito bem, que é a passagem de Lucas 7, de 1 a 10. Se vocês quiserem abrir lá, podem abrir, não tem problema. Mas eu vou explicar aqui, parafraseando, essa passagem de Lucas 7, de 1 a 10. Essa passagem, meus irmãos, conta a história de um centurião, cujo servo estava muito doente. E o servo dele estava à beira da morte, estava muito doente mesmo. E esse centurião, o centurião é um gentio. O centurião era um guarda romano que tinha sob a sua responsabilidade 100 homens. Por isso se chama de centurião. Um gentio, portanto. Então esse centurião, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar que o Senhor Jesus estava caminhando pela Palestina e curando as pessoas. Então ele falou: manda chamar esse Senhor Jesus para curar o meu servo. Manda chamá-lo. Então foram até o Senhor Jesus. Por que ele mandou chamar alguém? Porque ele não se achava digno de ter pessoalmente com o Senhor Jesus. Ele como gentio. Então, essas pessoas que ele mandou, eram anciãos da localidade, foram até o Senhor Jesus e falaram: o centurião lá da nossa cidade está pedindo que o Senhor vá até ele para curar o servo dele que está muito doente. E o Senhor Jesus então se dirigiu àquela cidade. E aí no meio do caminho, o centurião mandou mais algumas pessoas falarem com o Senhor Jesus e falaram para ele: olha, o centurião disse que você não precisa ir até lá no servo. O senhor não precisa ir até a cidade, porque ele não é digno de recebê-lo em sua casa. Mas como ele é um homem de autoridade, basta que o Senhor mande uma palavra, daí mesmo de onde o Senhor está, que o servo será curado. E diz o texto que o Senhor Jesus ficou maravilhado, ele se admirou. O Senhor Jesus disse que nem mesmo em Israel havia uma fé como aquela. O Senhor Jesus se admirou com a fé de um gentio. E o mais interessante disso, meus irmãos, é que nós podemos achar que essa fé que o centurião teve era a fé que o Senhor Jesus poderia fazer um milagre. Era a fé na realização do milagre. Mas não é isso. Porque quando o centurião diz que ele mesmo era um homem sujeito à autoridade, e ele sabia que apenas com uma palavra ele falava vai, e o soldado ia, e ele falava vem, e o soldado voltava, ele sabia. Então ele falou para o Senhor Jesus: não, basta que o Senhor fale uma palavra, que a enfermidade sairá. Então a fé do centurião não era fé na fé, não era fideísmo, era fé na autoridade e no senhorio de Cristo. Era a fé de que o Senhor Jesus era Senhor sobre todas as coisas, que somente com a palavra dele a doença se sujeitaria ao Senhor Jesus e seria aniquilada. Era esse tipo de fé foi esse tipo de fé que foi concedida aos gentios. Uma fé no senhorio de Cristo, como o Senhor do universo, não uma fé na realização do milagre. Foi esse tipo de fé que Deus deu aos gentios, e é importante que isso fique claro, porque a fé ela é um dom de Deus também. A fé ela não é algo que que é de você mesmo, porque senão seria mérito seu acreditar em Cristo. Seria mérito seu ser salvo, ser eleito, porque você desenvolveu a fé. E não é. A fé é um dom que Deus dá às pessoas. A fé é a mudança da disposição do coração, que é inclinado totalmente para o mal. E esse coração então passa a ser um coração de carne, antes era um coração de pedra. E aí ele então agora tem condições de se voltar para Cristo. E foi essa fé que Deus deu aos gentios. O contraste, meus irmãos, em relação à atitude dos judeus é enorme. E ela fica mais evidente ainda quando nós descobrimos que esse verbo buscar, que no verso 30 está buscavam, está flexionado como buscavam, e no verso 31 está flexionado como buscava. Quando nós descobrimos que esse verbo buscar, no grego ele passa a ideia de uma perseguição que é feita com toda a pressa, como aquela que o predador empreende quando vai atrás de sua caça.
Acredito que todos aqui já devem ter assistido esses programas de vida animal e viram lá o guepardo correndo atrás de um antílope, de um cervo, alguma coisa assim. Aquele animal, ele corre 80 km por hora, 100 km por hora. E esse tipo de perseguição que o verbo buscar quer transmitir, a ideia que o verbo buscar transmite é essa perseguição voraz, que é a todo custo, com todas as forças. Eu não sei se os irmãos sabem, mas durante a minha infância e grande parte da minha adolescência, eu tentei ser jogador de futebol. E o nosso treinador, né, da época, ele falava pra gente que nós tínhamos que correr atrás da bola, assim como o faminto corre atrás de um prato de comida. E os judeus, meus irmãos, eles corriam atrás da lei de justiça, dessa mesma forma. Eles corriam atrás da lei como um faminto corre atrás de um prato de comida. Mas essa busca incessante, essa corrida frenética que os israelitas empreenderam atrás da lei de justiça, ela fracassou. Como diz o jargão popular, Israel nadou e morreu na praia. No nosso caso aqui, correu e morreu na pista. E por quê? Paulo agora vai nos explicar nos próximos versos o motivo de Israel ter fracassado em sua corrida incessante pela justificação. Então, o que nos leva, meus irmãos, ao nosso segundo ponto. Nessa grande corrida em que os primeiros serão os últimos, Israel falhou porque confiou em suas próprias obras. Israel falhou porque confiou em suas próprias obras. Vamos ler a primeira parte do versículo 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Aqui, meus irmãos, é importante nós também investigarmos o sentido desse verbo decorreu. Que ele diz aqui, porque não decorreu. Quando o apóstolo fala não decorreu, o sentido aqui é porque não é proveniente da fé, porque não se originou na fé. E também da mesma forma, e sim como que das obras, porque também nós podemos traduzir como porque não foi proveniente das obras, porque não se originou das obras. Então não havia absolutamente nada de errado, não há nada de errado em se buscar a obtenção de um estado de justiça na vista de Deus. Não há nada de errado em relação a isso. De fato, meus irmãos, a questão da justiça ela era o centro da religião judaica. Essa busca pela justificação, essa busca por se apresentar justificado diante de Deus, era o centro da religião judaica. O grande problema com Israel é que essa busca que eles empreendiam, ela se baseava em uma falsa pressuposição. Que pressuposição é essa? A pressuposição de que quanto mais nós nos esforçarmos por buscarmos a lei, mesmo que erremos aqui e ali, tropecemos aqui e ali, quanto mais nos esforçarmos, mais próximos estaremos de cumprir toda a lei. Era essa a pressuposição que os israelitas tinham, de que seria possível cumprir a lei se nós nos esforçássemos. Quanto mais nos esforçássemos, mais próximos estaríamos de cumprir a lei. E chegaria um dia que seríamos capazes de cumprir a lei. Essa era a pressuposição deles. O grande problema, meus irmãos, é que Israel não entendeu qual era o propósito da lei, ou os propósitos da lei. Para o nosso caso aqui em específico, o propósito da lei era mostrar a total incapacidade do ser humano de cumprir a lei e conduzir o homem, então, àquele que pode cumprir a lei, o único que cumpriu a lei perfeitamente, que era Cristo Jesus. Então a lei, ela era um aio, ela era um guia para conduzir os israelitas ao Messias, a Cristo Jesus. Era para os israelitas, ao tentarem cumprir a lei diante de tantos fracassos sucessivos, se voltarem para Deus e falarem assim: ser propício a mim, ó Deus, que sou pecador. Ser propício, porque eu não dou conta, está além da minha capacidade. Era essa a reação que os israelitas deveriam ter diante da lei.
mas eles tiveram uma relação totalmente oposta. Eles fizeram da lei, a lei era um meio, e eles fizeram da lei um fim em si mesmo. Foi essa a questão. Foi por isso que eles fracassaram, porque eles confiaram em suas próprias obras. Eles não confiaram naquele que poderia cumprir a lei no lugar deles, nas obras daquele que cumpre a lei em nosso lugar. Foi essa a grande questão. O ser humano, meus irmãos, ele sempre está tentando dar uma focinha para Deus. O ser humano, ele sempre quer ajudar Deus, de algum jeito. A questão da graça, a questão de que nós podemos confiar totalmente a nossa justificação nas obras de Cristo, nos méritos de Cristo, isso afronta o ego do ser humano, afronta o orgulho do ser humano. O ser humano sempre quer dar uma ajudinha para Deus, sempre. Se você pegar grande parte das heresias, das distorções bíblicas, são tentativas do ser humano de falar assim, não, eu quero ajudar um pouquinho Deus aqui. Não, é graça, mas eu vou ajudar um pouquinho, eu vou dar um passo também. O ser humano sempre quer ajudar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um judeu mesmo de verdade, ortodoxo, aquele que usa kippah e tudo mais. E esse rapaz, ele tinha o hábito de parar para orar nos horários específicos que os judeus tinham, né? Então, em determinado momento à tarde, podia ter o que fosse, reunião, posse de ministro, o que fosse. Ele parava tudo que estava fazendo, tirava um livrinho preto de dentro da bolsa dele, virava lá para um lugar determinado e começava a orar, daquele jeito bem característico dos judeus. E aí, eu, como sou cristão, como me interesso por esses assuntos, perguntei para ele, por que você vira para esse lugar? Porque eu tenho que orar virado para Jerusalém. Tá legal, interessante. Mas você sabe como é que o pessoal de informática, o pessoal de informática não deixa nada barato, gente. Descobriram, através do GPS, que o camarada estava virando para um lugar errado. Que ele estava virando para um lugar, achando que aquele lugar dava para Jerusalém, na verdade era outro, totalmente diferente. Era virado para lá, ele tinha que virar para outro lugar. E aí falaram para ele, rapaz, você está virado para o lugar errado, Jerusalém é para ali, olha aqui as coordenadas do GPS. Ele é mesmo, né? Você que olhou lá. Aí brincaram com ele e falaram, agora você vai ter que orar tudo de novo aí, cara. Porque essas orações que você fez antes aí não valeram, estava virado para o lugar errado. Não. Deus aceita do mesmo jeito. Deus aceita do mesmo jeito. Aí fica uma contradição. Se Deus aceita do mesmo jeito, por que tem que virar para um determinado lugar? É porque o ser humano quer ajudar, gente. Quer ajudar Deus de algum jeito. Não, se eu virar para cá, Deus vai me ouvir. Não, você sabe, Deus não está em todos os lugares, Ele não é onipresente, Ele não é o Criador dos céus e da terra, todo o universo. Não, tem que virar só para esse lado. Aí eu perguntei para ele, da onde saiu esse negócio de virar para Jerusalém? Porque eu conheço a Torá, eu falei na linguagem dele, se eu falasse que eu conheço o Antigo Testamento, ele não ia nem dar bola para mim. Eu conheço a Torá e nunca vi isso em lugar nenhum que tem que virar para Jerusalém. Não. Quando Moisés, aí ele me disse, não, quando Moisés subiu ao monte, Deus entregou 2 Torás para ele, a Torá escrita e a Torá oral. E esse negócio de virar para Jerusalém para orar, está na Torá oral. Tá. Então é mais uma ajudinha que o ser humano quer dar para Deus. Não basta. É muito difícil o ser humano, ele não consegue, meus irmãos. O ser humano, ele quer dar uma ajuda para Deus, ele quer sempre fazer alguma coisa, seja virar para Jerusalém, seja ter uma Torá oral, ele quer ajudar Deus de alguma forma. E esse é o grande problema. É o quando nós confiamos em nossas próprias obras. Israel falhou porque ele queria dar uma ajudinha para Deus. Porque ele acreditava que através dos próprios esforços dele, ele conseguiria alcançar a lei, ele conseguiria cumprir a lei e alcançar a justificação. Só que ele falhou. Então, voltando, meus irmãos, nessa imagem que o apóstolo utiliza, a imagem da corrida, nós podemos concluir que essa corrida empreendida por Israel, em busca da justificação, era uma corrida bem diferente das corridas convencionais. Por quê? Primeiramente porque Israel corria sozinho, ele não tinha adversários. Israel era o fiel depositário da revelação de Deus. Não estava disputando com ninguém, com nenhum outro povo. Israel corria sozinho. Israel era o nosso Usain Bolt.
E mesmo correndo sozinho, Israel não alcançou a justificação. Isso aqui é o mais espantoso. Israel não alcançou a justificação, mesmo correndo sozinho. Ele não conseguiu atravessar a linha de chegada. Então Paulo vai à raiz do fracasso de Israel em obter essa justiça. Obter a justiça nessa corrida solitária. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, que é: Israel fracassou, pois não reconheceu Cristo como seu Salvador. Então, nessa grande corrida no qual os primeiros serão os últimos, Israel fracassou, pois não reconheceu Cristo como seu Salvador. Vamos ler então agora a segunda parte do verso 32 e o verso 33. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. As palavras, meus irmãos, citadas por Paulo aqui, especialmente no verso 33, são uma combinação de duas passagens de Isaías. São uma combinação de Isaías 28:16 e Isaías 8:14. Eu vou ler aqui para os irmãos, Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. E agora Isaías 8:14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, como os irmãos percebem, são duas passagens. Uma tem um teor positivo e outra tem um teor negativo. O que Paulo faz é combinar com muita habilidade essas duas passagens num texto só e aplicá-las a Cristo Jesus. Mas para que nós tenhamos uma melhor compreensão do que Paulo está tentando fazer, do que Paulo fez aqui, na verdade, nós precisamos entrar um pouquinho no livro de Isaías, só para contextualizar essas passagens. Em Isaías capítulo 8, do verso 7 em diante, se os irmãos quiserem abrir lá, fiquem à vontade, o profeta Isaías prediz que haveria uma invasão da Assíria, que essa invasão estava para acontecer, ela era iminente, e que essa invasão da Assíria devastaria as terras de Israel, como as águas de uma grande enchente, de uma grande inundação, também devastam tudo por onde passa, acabam com tudo por onde passa. Mas haveria um lugar de refúgio, um lugar onde os israelitas poderiam se proteger dessas águas avassaladoras. Que lugar de refúgio seria esse? Era o próprio Deus. O próprio Deus seria um santuário para todos aqueles que colocassem sua confiança nele. Deus seria então a rocha sobre a qual eles estariam firmes. Mas os que não se confiam a Deus seriam levados por essa correnteza, por essa inundação, e então se chocariam contra uma pedra. Que pedra é essa? É a mesma pedra. É a pedra de tropeço. Quando esse verbo tropeçaram contra a pedra de tropeço, esse verbo tropeçaram, ele também significa chocar-se contra. Então, os israelitas que não confiaram em Deus nessa iminente invasão da Síria, eles se chocariam, seriam levados por essa correnteza, por essa inundação, e se chocariam contra essa mesma pedra. E essa pedra então seria a pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, uma pedra de escândalo, uma rocha de escândalo. Então é a mesma pedra. Para aqueles que confiam, seria a pedra angular, a pedra de salvação, a rocha de refúgio. E para aqueles que não confiam, seria a rocha de escândalo, seria a rocha contra a qual eles colidiriam e ficariam em pedaços, e seriam entregues cativos a si. Esse é o sentido que Isaías utiliza. Esse é o sentido que vem do texto de Isaías e que Paulo aplica a Cristo Jesus. Cristo é a pedra. Para aqueles que creem em Cristo, ele é a pedra de salvação, a pedra de refúgio, é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa casa
e venha o que vier, a casa não é levada. Mas para aqueles que não confiam, Cristo é a rocha de ofensa, a pedra de escândalo, a pedra de tropeço, a pedra que te faz tropeçar e não alcançar a justificação. Aquele que nela crê não será confundido. Essa palavra confundido, ela também pode ser traduzida como envergonhado, decepcionado, frustrado. Aquele que crê em Cristo não será envergonhado, não será decepcionado. O texto que Paulo utiliza, de Isaías 28:16, é o texto da tradução grega. Paulo estava com a tradução grega do Antigo Testamento. Mas se nós formos ao original hebraico, Isaías 28:16 diz assim: aquele que crê não foge. Então, diante da iminente invasão da Síria, aquele que crê na pedra angular não foge. Aplicando a Cristo, diante dos problemas da sua vida, diante das situações, dos perigos, das calamidades, aquele que crê em Cristo não foge. Ele não fica correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. É isso que o apóstolo Paulo está querendo explicar aqui, quando ele utiliza essas duas passagens de Isaías. Ele aplica a Cristo Jesus. Ele está dizendo: Cristo é Deus, Cristo é a pedra de salvação, e Cristo também é a pedra de tropeço para aqueles que não acreditam. A busca que Israel empreendeu da lei, como se a lei pudesse ser, como se uma pessoa pudesse ser salva pela observação da lei, equivalia então, meus irmãos, a uma indisposição em abraçar a Cristo pela fé. É incompatível. Não dá para você acreditar que é possível você ser justificado pela observação da lei e ao mesmo tempo você ser justificado pelas obras de Cristo Jesus. Ou é uma coisa ou é outra. É incompatível. E talvez seja por isso que a maior parte de Israel rejeitou o Senhor Jesus Cristo, ao passo que os gentios que desconheciam a lei, desconheciam a revelação especial, aceitaram em maior número. Porque eles não tinham esse pano de fundo de buscar a lei incessantemente e nem acreditavam nisso. Para os israelitas era muito mais difícil abrir mão de algo que os orgulhava, de dizer: não, eu sou fariseu, eu dou conta de cumprir a lei, eu sou irrepreensível, eu cumpro todos os estatutos. Para os israelitas era muito difícil abrir mão disso, de acreditar que pela fé em Cristo Jesus, fé essa dada por Deus, era possível alcançar a justificação. Mas Paulo fala que em Cristo, aqueles que acreditam em Cristo Jesus alcançariam a justificação, que a fé deles não seria rejeitada por Deus, eles não seriam envergonhados, nem frustrados. Então, meus irmãos, voltando mais uma vez à imagem da corrida, o que aconteceu é que nosso Usain Bolt, super atleta, super bem preparado, os melhores tênis, os melhores equipamentos, treina nos melhores centros de treinamento, a pista é a melhor possível, a alimentação dele é a melhor possível, o melhor treinador, enfim, tudo do bom e do melhor, o cara melhor preparado para correr, para ganhar a corrida. O que acontece, e ainda o que é pior de tudo, correndo sozinho, sem disputar com ninguém, o que acontece é que esse superatleta, ele tropeçou. Ele tropeçou quando ele viu que o grande prêmio da justificação tinha sido concedido graciosamente por Deus a uma pessoa que nem era atleta, um mendigo, moribundo, com roupas esfarrapadas, descalço, com o pé esfolado, cego, manco, que nunca tinha ouvido falar de corrida, nunca treinou corrida alguma, que na verdade não estava nem participando da corrida, ele estava à beira do caminho, à beira da pista. Foi a esse mendigo moribundo que Deus, pela fé em Cristo Jesus, graciosamente deu o grande prêmio da justificação. Não foi ao Usain Bolt. E quando o nosso Usain Bolt viu isso, qual foi a reação dele? Ele ficou ofendido, ele ficou escandalizado. Por isso que
Cristo é a rocha de ofensa, a pedra de escândalo. Porque o nosso Usain Bolt viu que o esforço dele todo, o fato dele ter treinado, dele ter se preparado, dele ser o melhor, de não ter ninguém chegar aos pés dele em matéria de corrida, quando ele viu que tudo isso que ele estava fazendo tinha sido desprezado, e que aquele mendigo imundo que nunca tinha corrido nem nada, ele que ganhou, nem estava participando da corrida, ele que ganhou o prêmio da justificação, quando o nosso Usain Bolt viu isso, ele ficou ofendido, ficou escandalizado. Não pode. Eu paguei o preço. Como assim? E acredite, meus irmãos, ainda hoje existem crentes que falam por aí que pagam o preço. Eu consegui tal coisa porque eu paguei o preço. Muitos crentes falam isso por aí. Eu consegui tal coisa porque eu me esforcei. Eu consegui. São crentes Usain Bolt. Eles acham que pela sua performance conseguem alcançar os méritos, os favores de Deus. A graça não encontra espaço na vida desses crentes. Israel fracassaram, meus irmãos, em reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, como a pedra angular, como a rocha de refúgio. E como Isaías predisse, cerca de 700 anos antes de Paulo, Cristo então se tornou para os israelitas uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço que foi um empecilho na performance dos judeus. Uma rocha de ofensa. Concluindo então, meus irmãos, gostaria de dizer que não importa que tipo de corredor você é. Não importa se você é um atleta profissional ou se você é um corredor de final de semana. Se o seu tênis é o mais avançado, mais confortável, ou se você corre descalço. Pois se você acha que as suas obras podem te levar para o céu, podem fazer você alcançar a justificação, o grande prêmio da justificação, saiba que as suas obras te levarão a largos passos para o inferno. Eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, que não é pelo fato de o Usain Bolt israelita ter sido desprezado que há méritos também na pobreza, como existe por aí certa teologia que prega isso. Porque nós também não podemos transformar a humildade, a pobreza, o fato de nós sermos bonzinhos em mérito. Existe uma teologia que advoga o que ela chama de a escolha preferencial pelos pobres. Deus escolhe preferencialmente os pobres. Essa teologia diz. Isso é heresia. Isso é pecado. Porque está fazendo, está tornando a pobreza um mérito. Então o fato da pessoa ser pobre faz com que Deus escolha essa pessoa em detrimento de quem é mais abastado. E não é a sua pobreza ou a sua riqueza que faz Deus te eleger, que fez Deus te eleger. O que fez Deus te eleger foram os méritos de Cristo Jesus. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você corre de tênis, se você corre descalço, se você é super atleta, se você é atleta de final de semana. Os méritos não estão em nós. Os méritos estão em Cristo. As obras são de Cristo. Nós temos que entender isso. Isso é fundamental. Senão nós vamos incorrer no mesmo erro que os israelitas incorreram. Não queira roubar o que não te pertence. O pastor Paul Tripp fala que nós somos roubadores de glória. Não seja um roubador de glória. Não roube os méritos de Cristo. Mas, se você confia nas obras de Cristo, saiba que você está no caminho, porque Ele é o caminho, com C maiúsculo. E não há caminho algum fora dele. Nele, nós somos mais do que vencedores, porque Ele já percorreu o caminho da justificação por nós. Percorreu e venceu. Por isso, em Cristo, nós somos justificados. Que tipo de corredor você é, meu irmão? Que tipo de corredor você tem sido? Você é do tipo autoconfiante? Tipo Usain Bolt? Que ainda não encontrou seus limites?
Ou você confia somente nos méritos de Cristo? Meu desejo, meus irmãos, é que sejamos todos como o corredor descrito no refrão do hino de número 49, que diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos orar.